comecei ali a transmissão. Vamos só ver se tá saindo. Sim, lá tá desbloqueado. Ei, som. 1, 2, testando o som. Ei, som. Ei, som. Ei, som. 1, 2. Tá. Pode ser. Uhum. Vou pegar uma aí só pra... como eu vou ter tempo? 70. Tu me disse se tá saindo certo daí o... Acho que não tá, mas tá saindo. Tá. Ali tem mais, ó. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos forças, alegria, muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, o nosso Pai. Neste tempo especial que nós vivemos, o tempo do Advento, tempo de preparação em que nós estamos às portas do Natal. E queremos de forma toda especial também
erguer o nosso coração ao Senhor, ouvir a sua palavra e saber daquilo que Deus tem a nos dizer, tem a nos ensinar neste tempo tão lindo, neste tempo maravilhoso, neste tempo tão especial. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, nós lemos no início: o Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que receberam. Assim, depois do tempo da aflição, é o tempo do consolo, do conforto e da esperança. E isso é o que nós também queremos receber da parte de Deus, e por isso nós também nos colocamos debaixo da palavra do Senhor, do domínio, do cuidado do nosso Deus. Saudamos a todos os membros da Congregação Cristo, aqui de Lajeado, também aqueles que nos acompanham pelo Facebook, e pedimos a Deus que a sua palavra venha à nossa vida, venha ao nosso coração, e que nós possamos aprender desta palavra o quanto Deus quer para cada um de nós. Nós temos os nossos avisos. Agora, terça-feira, nós temos a reunião da diretoria, 19h30. E na sexta-feira, a reunião dos leigos e esposas, conforme o costume, então, normalmente no final do ano. E no sábado, a instrução de confirmandos do primeiro ano é a partir da 1h30 da tarde. E também para aqueles que têm interesse, nós temos também o devocionário, ou os devocionários, que a congregação coloca à disposição para aqueles então que quiserem adquirir o seu devocionário. Hoje também é um dia especial para a nossa igreja e também para a nossa congregação Cristo aqui de Lajeado, porque agora, neste momento, nós temos o culto de formatura dos pastores, dos novos pastores do nosso seminário, da nossa igreja. E hoje nós temos 10 formandos. E um desses formandos é o Gabriel Hartmann, filho do pastor Mário. Então, nós temos hoje uma comitiva lá no seminário. Eu estou nesse final de semana ajudando, auxiliando o pastor Mário também nesse sentido. A formatura é do Gabriel, dos novos pastores, então, que se formam, que são 10 pastores que vão ao campo, ao trabalho da igreja a partir do ano que vem. Nós também temos o acendimento das nossas velas. No domingo passado, nós celebramos o primeiro domingo de Advento. E hoje, então, nós vamos acender as 2 velas. A primeira foi acesa no domingo passado. E hoje temos, então, o acendimento da segunda vela da coroa de Advento. E a segunda vela, acesa no segundo domingo de Advento, lembra a grande libertação que Jesus trouxe. Essa libertação é de nossos 3 verdadeiros inimigos: o pecado, a morte e o diabo. Diz a palavra de Deus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a liberdade que nós temos em Cristo, a liberdade do perdão de todos os nossos pecados, a liberdade em nossa vida cristã, a liberdade de nós servirmos a Deus de todo o nosso coração. E assim nos preparamos para cantar o primeiro hino, Como Eu Amo o Teu Templo.
amo o teu tempo, como é bom vir aqui. Com alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos forças, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. E o meu teclado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs, irmãos do Senhor Jesus, sempre quando nós nos achegamos de Deus, o nosso Pai, nós chegamos conscientes de quem nós somos, de que nós somos pessoas que erramos, que falhamos, enfim, nós temos a nossa situação de pecadores diante do Senhor. Mas Deus, em sua graça, nos amou e através de Cristo nos perdoou. Então, sempre quando nós elevarmos o nosso coração, o nosso pensamento ao Senhor e confessarmos a Ele os nossos pecados e pedirmos o seu perdão em Cristo, com certeza Deus sempre há de nos perdoar. Então, nós seguimos agora a parte da confissão. Uma parte é falada e uma parte vai ser cantada. Bondoso Deus, confessamos que muitas vezes agimos em erro. Mesmo sendo muito amados por Ti, reconhecemos que os nossos pecados nos afastam de Ti e nos fazem merecer o Teu juízo. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Pois todos pecam e sempre se afastam da presença gloriosa de Deus com os seus erros. Também nós, Senhor. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Tira de nós o peso da alma pelo sangue redentor de Jesus, que tira o pecado do mundo. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Contigo nós sabemos está o perdão, Senhor. A culpa nos quer perdoar e lavar.
Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torna a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Com um coração pleno de alegria te louvamos, adoramos. E com os santos anjos e todos os salvos na bendita eternidade, exaltamos teu glorioso nome. Assim também cantamos emocionados e felizes. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torna a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Em nome de Jesus, a maior prova do teu amor, ó Deus. Amém. Amém. Assim, irmãs, irmãos do Senhor, que o poder de Deus que levou você a confessar a sua vida pecaminosa e derramar diante dele a sua alma, também lhe dê poder para diariamente combater e abandonar os pecados que se agarram firmemente em nós e assim viver uma vida piedosa em Deus. Os que esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados. Com as águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Os que esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados. Como as águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Recebam agora o perdão e a paz que Cristo manda anunciar a vocês. E eu o faço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peço que peguem as suas Bíblias para nós recitarmos de forma alternativa, versículo por versículo, de forma responsiva, o Salmo 66, que é o introito para o nosso culto de hoje. É por divisão de versículos. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Digam isto a Deus: como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. Ele te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas.
Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que ele fez. Pelo seu poder, ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem, passando pelo fogo e pela água, mas agora trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem. Eu contarei o que tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Este é o Salmo 66, um texto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Fala do tempo da provação, mas fala também do tempo em que Deus nos livrou, por sua graça e por sua misericórdia. A congregação pode se assentar, cantamos o hino conforme segue. Sem cessar, alumias o meu pé, fortaleces minha fé, és mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes me enganar, seu salário é socorro da aflição, quando sofre o coração.
salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Convido a todos para um momento de oração diante do Senhor, em que elevamos o nosso pensamento a Deus. Bondoso Pai Celestial, em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Estamos em Tua casa para ouvir a Tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Estamos em Tua casa para render-Te louvor, culto, adoração. Estamos aqui para lembrar que Tu és o nosso Pai amado, aquele que ama os seus filhos, que olha todos os dias pelos seus filhos e quer o melhor para eles. Por isso aqui nós estamos, ó Pai, para suplicar a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu amor, pela vida no coração de cada um de nós. Concede-nos a rica medida do Teu Espírito Santo, para que o santificador, o consolador, venha à nossa vida, venha ao nosso coração e trabalhe em nosso íntimo, e que produza os frutos que Te dão prazer. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, livra a cada um de nós da distração, de pensamentos ruins, de coisas que não são do Teu agrado, e eleva o nosso coração e a nossa mente somente a Ti, neste momento de louvor e adoração, e que nós possamos sentir o Teu amor, e possamos ver em Ti o nosso Deus de amor, o nosso Pai, que quer o bem para cada um dos seus filhos. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, o nosso amado Salvador, que juntamente contigo e o Espírito Santo é um só Deus, para todos sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Nós continuamos agora com as leituras bíblicas. Primeiro o livro do profeta Malaquias e depois um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo para nos purificar, será como o sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-lo e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores, os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar?
Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Carta de Paulo aos Filipenses, 1, de 1 a 11. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos essa carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha do que estou dizendo, a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Hoje a voz dos altos céus
deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. O Senhor a voz ouvir e um caminho além abrir, vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecado, em sua graça revestidos de humildade, em teu reino assim entrai, pois a glória do Senhor revelada é por amor, a te ver ao mundo inteiro, eis a voz do mensageiro. Queremos ouvir com fé e devoção o texto do Santo Evangelho, Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos 1 a 14, onde nós temos a mensagem de João Batista. E o hino que nós cantamos agora, Ide, consolai meu povo, ele está em comunhão com a mensagem de João Batista. Voz do que clama no deserto. É uma palavra que está em comunhão, assim como cantamos no hino com a mensagem deste que foi o precursor do Messias. Diz assim a palavra de Deus. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judeia, Herodes governava a Galileia, o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem.
Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: E nós, o que devemos fazer? E João respondia: Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. Esta é a palavra, o texto, esta mensagem tão linda, mensagem maravilhosa, que fala desse grande servo de Deus, João Batista, a voz que clama no deserto. Eu convido a todos para, neste momento, também fazermos a confissão pública da nossa fé cristã. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. A congregação pode se assentar. Convidamos agora as crianças para o seu momento especial de bênção e de envio para o momento da escola bíblica, do culto infantil. Isto aí. Pode ser do outro lado também. Ok? Então, neste momento, o que a gente costuma fazer? Juntamos nossas mãos e abaixamos a nossa cabeça e recebemos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que a escola dominical possa ser um momento feliz, alegre, de crescimento e de conhecimento da palavra de Deus. Em preparação à mensagem, nós cantamos o hino que segue. Igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou e o morte da cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Se Cristo nos amou, Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo no céu. Se Cristo Senhor como
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia do Santo Espírito nos acompanhem, nos guardem, nos abençoem no meditar da palavra de Deus, essa palavra que é tão importante, que é tão preciosa para cada um de nós, que Deus nos deu há tanto tempo e que continua vindo à nossa vida, ao nosso coração. E nós sabemos porque nós precisamos dela, porque ela nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim, que o Deus gracioso abençoe a sua palavra na vida de cada um de nós e que o Espírito Santo possa agir livremente para fazer aquilo que apraz ao coração de Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs no Senhor Jesus, no texto do Evangelho, nós ouvimos o relato da obra do ministério de João Batista. Falar sobre João Batista é falar sobre uma pessoa única, uma pessoa singular, uma pessoa ímpar no reino de Deus. Uma pessoa extraordinária. Nós sabemos muito pouco sobre João Batista, temos poucos relatos sobre ele. Mas, diante de Deus, no reino de Deus, e para a nossa bênção, ainda hoje, João Batista foi uma pessoa extraordinária e trouxe uma mensagem extraordinária. Nós podemos dizer que ele é um dos gigantes do reino de Deus. Talvez se nós olharmos para a sua aparência e para aquilo que João comia e da forma como João se vestia, nós talvez não daríamos muito valor, muita importância para ele. Mas as palavras que João Batista proferiu há 2000 anos, essas palavras continuam ecoando pelo mundo. Elas continuam ecoando. Elas continuam se espalhando pelos vales, pelas montanhas, pelas planícies da vida, pelos desertos da vida. Porque a palavra que João Batista anunciou é uma palavra que quer alcançar o coração das pessoas. Porque é uma palavra que o próprio Deus lhe ensinou. Nós poderíamos dizer muitas coisas sobre João Batista. Nós poderíamos ressaltar vários aspectos da vida dele. Aqui, brevemente, eu gostaria de ressaltar 5 aspectos que nós podemos destacar. Em primeiro lugar, João Batista foi o maior profeta de Deus sobre a terra, depois de Jesus. Talvez até um pouco estranho, um pouco difícil a gente ouvir isso. Mas existe uma razão para isso. Porque de todos os profetas de Deus, o único que viu o Messias com os seus próprios olhos e pôde tocar no Messias foi João Batista. Nenhum gigante do Antigo Testamento, Isaías, Zacarias, Jeremias, Moisés, nenhum deles, aqueles grandes homens de Deus, eles falaram do Messias. Mas nenhum deles viu o Messias com os seus próprios olhos e pôde tocar no Messias. E João Batista fez isso. João Batista, em segundo lugar, foi o precursor do Messias, ou seja, aquele que veio antes para preparar o caminho do Senhor. E quando João Batista preparou o caminho para a vinda do Senhor, para a vinda do Messias, João Batista também pôde apontar para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. O terceiro aspecto, agora nós temos um lado profético, que no Antigo Testamento
uma profecia se referia a João Batista. Ou seja, um profeta do Antigo Testamento falou sobre um outro profeta que viria mais adiante. E esse profeta foi Isaías, no capítulo 40, onde ele se refere à voz que clama no deserto. Em quarto lugar, João Batista veio para transformar a vida das pessoas, para que elas pudessem saber, reconhecer quem era o Messias, quem era o Salvador. João Batista veio fazer isso. Mas João Batista deixou muito claro: aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu. E aí vocês lembram aquela expressão que ele usou: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Isso que João Batista foi um gigante. Ele foi um gigante diante de Deus. E em quinto lugar, o último aspecto que eu quero aqui na introdução ressaltar é que o ministério de João Batista foi um ministério preparatório para o ministério de Jesus. João Batista iniciou o seu ministério amando de Deus. E depois que João Batista foi preso e foi morto, o ministério de Jesus continuou. Então Jesus mesmo se revelou como sendo o Messias, como sendo o Salvador. Antes de Cristo falar isso, somente João Batista falou isso a respeito de Jesus. Assim então, a nossa vida cristã hoje, como eu disse antes, ela está intimamente relacionada à mensagem que João pregou há 2000 anos, lá no deserto da Judeia, às margens do rio Jordão, onde João conclamava as pessoas e dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Por que João pregava isso? E por que isso hoje ainda tem a ver com a nossa vida cristã? Porque a pregação de João, a pregação de Jesus, e agora todo o contexto, todo o corpo da palavra de Deus, tem como objetivo vir à nossa vida, vir ao nosso coração, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Para que nós, antes de ouvirmos a palavra de Deus, talvez tenhamos uma vida, mas no momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos uma vida diferente, uma vida renovada. Assim como aconteceu com aquelas pessoas que foram ao encontro de João, quando João as batizou também. Elas não conheciam a Deus, mas a palavra de Deus as transformou. Por isso que Deus quer, ainda hoje, de cada um de nós, é que nós olhemos para esse aspecto na sua palavra. A palavra de Deus sempre precisa nos mudar. A palavra de Deus sempre precisa nos transformar. Se nós ouvimos a palavra de Deus e nós continuamos a fazer as mesmíssimas coisas, parece que faltou alguma coisa no nosso íntimo, no nosso coração, porque ela sempre precisa nos transformar. Por isso, no início do culto, o pastor sempre convida a todos: vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Vamos confessar diante de Deus aquilo que nós somos. Os nossos erros, as nossas falhas, tudo aquilo que está errado em nossa vida e que não é do agrado de Deus. Para que Deus nos mude, para que Deus nos transforme e para que nós sempre de novo tenhamos uma atitude de meia volta diante de Deus. E voltarmos o nosso coração ao Senhor. E isso tudo é tão importante, é tão especial. Voltando agora de novo ao texto de Lucas, que quando Lucas escreveu as duas cartas, ele escreveu o Evangelho e escreveu Atos dos Apóstolos. E ele disse: eu fiz uma pesquisa criteriosa, eu fiz uma pesquisa profunda para escrever aquilo que é verdade a respeito de Deus, para escrever aquilo que é verdadeiro a respeito de Deus. Por isso, então, ele diz no início do nosso texto, ele coloca João Batista num contexto histórico, para mostrar que João Batista era, de fato, alguém que viveu, alguém que existiu,
que João Batista não era uma lenda, não era um mito, não era simplesmente uma imagem, uma figura que alguém criou. Pois João nasceu nos tempos do imperador Tibério. Ele nasceu, viveu nos tempos de Pôncio Pilatos, dos tempos de Herodes, dos tempos de Anás, de Caifás, nos tempos em que estes homens governavam aquela região. Temos a parte histórica, temos o contexto histórico a respeito de Jesus. E então nós vemos no versículo 2 em diante no texto do Evangelho de Lucas dizendo que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. E aí João pregou, e aí João ensinou, e aí João foi a voz que começou a clamar, chamando as pessoas para se voltarem para Deus. Então nós vemos que não foi a palavra de João que foi proclamada, mas foi a palavra de Deus que foi proclamada por intermédio de João. E a Bíblia nos traz toda essa riqueza para a nossa vida, para o nosso coração. E a Bíblia nos ensina de que sem remissão dos nossos pecados não há salvação. Sem o perdão dos nossos pecados não há salvação. Sem que nós mudemos a nossa vida diante do Senhor, não há salvação. Por isso nós levamos os nossos filhos ao batismo. O batismo não é um costume, não é uma tradição, não é algo que nós fazemos de forma automática. No batismo nós ouvimos o pastor dizer que ali está acontecendo o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É coisa séria. Quando nós participamos da Santa Ceia, o que nós ouvimos da palavra de Deus, que o próprio Cristo pronunciou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é coisa séria, não é lenda, não é costume, não é tradição. É a presença real de Cristo na Santa Ceia. É por isso que nós ouvimos a lei da parte de Deus, a lei que é um espelho que mostra que todos nós somos devedores diante de Deus, que todos nós somos pecadores. Por isso nós ouvimos também o doce evangelho da parte de Deus, dizendo que em Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados. É a mesma palavra que Pedro pronunciou no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Quando ele anunciou a palavra de Deus, ele disse: vocês precisam se arrepender dos seus pecados e vocês precisam ser batizados. Que mensagem mais linda, mais doce do que essa nós poderíamos ouvir na nossa vida? De uma forma especial agora no tempo do Advento, quando vemos as luzes acesas, vemos as luzes piscando, nós vemos as setas apontando para a coroa do Rei, o Rei que vem à nossa vida, do Rei que vem ao nosso encontro, do Rei que vem para nos trazer perdão, vida, salvação. E nessa mensagem, João Batista ele foi enfático: mudança, mudança, mudança. Voltem para o Senhor. Por isso que o texto diz lá já a partir de Isaías, no capítulo 40, e agora Lucas capítulo 3, nos diz que os vales vão ser aterrados, ou seja, é uma forma poética de dizer que nenhuma estrada vai nos impedir de chegar na presença de Deus. Não vai haver uma estrada ruim, não vai haver uma estrada esburacada para nós chegarmos à presença de Deus, porque Cristo está aterrando essa estrada para nós chegarmos à presença de Deus. Ele diz que os vales, que os montes e as colinas vão ser nivelados, ou seja, os montes vão descer, as colinas vão descer, os vales profundos vão subir, tudo vai ser aterrado para que nós tenhamos um caminho reto para chegarmos à presença de Deus. E Jesus mesmo nos disse quem é esse caminho. Ele mesmo deu testemunho de si próprio. E aí nós chegamos naquele ponto que Deus então quer atingir a cada um de nós, a nossa consagração a Ele.
Deus quer a nossa consagração. Deus quer o nosso coração. Deus pede para nós sermos consagrados a Ele e que Ele vai nos restaurar. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. É uma palavra linda, maravilhosa. É a santidade de Deus implantada em cada um de nós através do seu Filho Jesus. A morte de Jesus na cruz é a nossa santidade. O sangue derramado de Cristo é o lavar dos nossos pecados. Ali Deus nos tornou santos porque através da cruz de Cristo Deus não olha, Deus agora olha diretamente para nós. Deus não olha mais para nós com seus olhos de ira, com seus olhos de justiça. Por quê? Porque toda a sua ira, todo o peso do próprio inferno caíram sobre os ombros de Cristo no dia em que Ele deu a sua vida na cruz. E essa morte foi o resgate. Foi o resgate, foi o pagamento da nossa salvação. Ali o Cordeiro de Deus foi sacrificado para que nós pudéssemos ser libertados diante de Deus. Nós sabemos o quão difícil foi o caminho da salvação para o Filho de Deus. O quão difícil foi o caminho para Jesus. Mas o quão fácil esse caminho está sendo para cada um de nós. Porque com a sua morte e ressurreição, Jesus, Ele nivelou todos os caminhos para chegarmos à presença de Deus. Nós vamos daqui a alguns dias ouvir mais de perto os relatos do Natal. E aí nós vamos acompanhar aqueles textos tão lindos, maravilhosos. E nós vamos ouvir do canto dos anjos, do dia em que Jesus nasceu. Os anjos deram glórias a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Por quê? Porque naquele dia o Filho de Deus estava nascendo sobre a terra. Mas 33 anos depois, nós vemos uma história, palavras totalmente diferentes. Se na noite do Natal nós ouvimos os anjos cantando, agora no dia da morte do Filho de Deus, nós ouvimos o próprio Filho dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que tu não consegues passar de mim este cálice? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, está consumado, está completado, o plano está feito, o plano está cumprido. Pai, eu paguei a dívida. E todos aqueles que agora pertencem a ti, eu os comprei para ti. Eles são teus, porque eu paguei o preço. Então a voz que clama no deserto, ouçam sempre essa voz. Ouçam essa voz, ouçam essa voz. Essa voz continua ecoando pelo mundo. E essa voz, ela vem hoje ainda e diz ao nosso coração e a todas as pessoas que puderem ouvir: hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de voltar para Deus. Assim como lemos antes no Salmo 66, venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. E é verdade. Nós os espantamos diante de Deus. Mas as consequências também são nossas. É um coração voltado para o Senhor. Como escreve Paulo aos Filipenses: a vida de vocês estará cheia de agora para frente das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Não é para a nossa glória, não é para a nossa honra. Por quê? Porque nós fomos os comprados, nós fomos os beneficiados. A glória pertence somente a um. Então vamos continuar a ouvir essa voz. E se houver algum dia em que nós talvez nos sintamos tão fracos, que nós nos sintamos tão baixos, nos sintamos tão pequenos, nos sintamos nivelados ao chão, vamos ouvir ao menos o sussurro da palavra de Deus. Deus falando ao nosso coração, Deus falando ao nosso ouvido, Deus dizendo: filho, filha, venha para mim, eu ainda estou aqui.
Eu ainda sou teu pai. Eu amo você. Você pertence a mim porque eu comprei você. Eu comprei você. E o preço foi justo. E o preço foi justo. E filho, eu quero te dizer mais uma coisa. Nunca se esqueça que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E o seu nome foi escrito nesse livro com o sangue do Cordeiro. Por isso, ninguém jamais vai conseguir apagar essa escrita, porque essa é uma escrita perpétua. Ela vai durar para sempre. Assim como vai ser também a nossa vida diante de Deus. Começando neste mundo e continuando por toda a eternidade. Essa é a promessa de Deus. Essa é a bênção de Deus. Isso é o que nós ouvimos da voz que clama no deserto. Amém. E que a paz do nosso bom Deus nos abençoe, nos guarde, nos conduza, esteja sempre presente na nossa vida, no nosso coração. Que nós ouçamos a voz que clama, a voz que quer perdoar, a voz que quer salvar, a voz que quer reunir o povo de Deus. Que o Espírito Santo assim haja livremente em nossa vida, em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A congregação pode se assentar. No recolher das ofertas, nós cantamos o hino conforme a projeção. Queremos também, neste momento, dirigir o nosso coração, o nosso pensamento ao Senhor, na oração geral da igreja. Então, nós incluímos diversos aspectos, diversas ocorrências, enfim, aquilo que nós precisamos lembrar de uma forma especial diante de Deus. Senhor Deus, amado Pai, graças nós te damos por todo o teu amor, por todo o teu cuidado na nossa vida. Graças nós te damos porque nós ouvimos a tua palavra, a palavra
que soa da tua parte, que ecoa pelo mundo e que veio e fez morada em nossa vida, em nosso coração. E nós te rogamos, ó Pai, que esta palavra encontre em nosso coração um solo fértil, onde ela possa produzir a 30, a 60, a 100 por um. Que esta palavra sempre esteja presente, possa nos consolar, nos amparar, nos guardar, falar da tua graça e da tua misericórdia e lembrar que tu és o nosso Pai bondoso, amoroso, aquele que ama os seus filhos e lhes deu o Salvador para morrer pelos seus pecados. Que essa realidade, ó Pai, sempre permaneça conosco e que nós todos sempre vivamos a nossa vida consagrados a Ti, sabendo que em Cristo Tu olhas para os Teus santos, aqueles que Te pertencem, aqueles que vivem na Tua presença, na Tua palavra. Assim oramos em favor desta congregação, para que ela sempre possa se manter viva e ativa na Tua presença, na Tua palavra. Oramos pelo seu pastor, pela sua família. Oramos por aqueles que estão doentes, os fracos, os abatidos, os enlutados. Oramos pelos aniversariantes, por mais um ano de vida. Oramos também pelas nossas autoridades e que Tu possas nos conceder governantes que governem de acordo com o Teu coração. De uma forma especial, oramos também pelo nosso seminário e Te agradecemos hoje pela formatura de mais 10 pastores que poderão ir ao campo para ensinar, proclamar a Tua palavra, assim como tantos Tu já chamaste e ainda vais chamar para a Tua seara. Abençoa o nosso seminário, todos que ali trabalham e ali estudam, para que sempre possa ser uma escola de boa formação, para que ali os pastores aprendam a Tua palavra e possam proclamá-la de coração. Fica, ó Pai, com cada um de nós. Mantém sempre em nós viva e ativa a chama da esperança e que Tu possas fortalecer a nossa vida cristã e todos os dias nos receber de volta em Teus braços, assim como o pai, assim como a mãe abraçam os seus filhos queridos. Ouve-nos por amor de Jesus, Teu Filho unigênito, o Messias, o nosso Salvador, este que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, irmãs do Senhor Jesus, cumprindo a ordem de Cristo e confiantes em Sua promessa, celebremos a Santa Ceia, através da qual recebemos perdão, vida e salvação. Assim nos revela a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós
para remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco para sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Nós celebramos a Santa Ceia conforme o costume. 2 filas pelo corredor central e depois saindo pelas laterais. Que Deus nos abençoe no participar da Santa Ceia. É um momento oportuno, um momento especial, em que nós recebemos de forma real a presença real de Cristo, seu corpo e sangue, através do pão e do vinho. Que esta ceia seja abençoada, então, a todos nós. Amém.
nos tempos em que Jesus nasceu, havia em Israel um homem piedoso chamado Simeão. E diz a Bíblia que Simeão esperava o cumprimento das promessas de Deus. E Simeão, na sua idade avançada, ele pôde conhecer Jesus, pôde tomar Jesus nos seus braços e reconhecer nele como o Messias Salvador. Chegar à presença de Jesus sempre é um privilégio, assim como foi para Simeão, todos que estiveram com Cristo e todos que até hoje têm contato, que têm o relacionamento com o Senhor Jesus através da sua palavra e de uma forma especial, como nós agora também celebramos a Santa Ceia. Então isso para nós sempre é motivo de gratidão a Deus, agradecimento a Deus pelo seu cuidado, pela sua bênção na vida de cada um de nós. Nós vamos para um momento de ação de graças neste momento. A Ti, Senhor, agradecemos, porque Tu vieste à nossa vida, ao nosso coração, e também nos abençoaste neste culto com a Santa Ceia. Damos-Te graças por recebermos corpo e sangue de Cristo, para perdão, vida e salvação. Age na vida, no coração de todos nós, para que nós sejamos sempre mais consagrados a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também nos colocar sob a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. A congregação pode se assentar. Assim agradecemos a todos pela presença neste culto, segundo final de semana de Advento, já próximos ao Natal. Também saudamos os membros da nossa congregação, aqueles que nos acompanharam, nos acompanham através do Facebook, e também visitantes que tenhamos conosco. Podem se manifestar, ok? De uma forma especial, um casal que já conhecemos há mais tempo, o Beto, a Anne, são membros muito ativos na igrejinha, estão aqui hoje também, então, no nosso culto. Bem-vindos aqui na nossa celebração. Como eu disse antes, agradecemos ao pastor Mário, pelo convite para estarmos aqui. Hoje a família e também diversas lideranças daqui da congregação, jovens, estão lá no seminário participando da formatura do Gabriel. O Gabriel vai ser pastor em Caxias do Sul. Para lá ele recebeu o chamado e, se assim ele o aceitar, é naquela cidade que ele vai trabalhar. Então, para nós também é uma bênção nesse sentido. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Egídio Green, eu sou de Arroio do Meio, e sempre que necessário, eu estou aqui pronto para ajudar o nosso colega Mário. E ainda, eu me sinto também gratificado, ainda por um outro motivo, falando em formatura, amanhã, dia 8, eu faço 40 anos de vida pastoral, então. São 40 anos, então, da nossa formatura. E que bom que novos vão se formando, jovens vão entrando no seminário, e a vida na igreja precisa continuar, e Deus precisa anunciar sempre mais a sua palavra. Obrigado.